Você já sentiu como se estivesse correndo em uma esteira financeira? Trabalha duro, enfrenta trânsito, pressão, responsabilidades e quando finalmente o salário cai na conta, ele já está comprometido. Contas, boletos, dívidas, tudo parece cronometrado para sugar até o último centavo. E o pior, você olha ao redor e percebe que não é só com você. Parece que todo mundo está lutando para simplesmente não afundar. Mas o que ninguém te contou é que isso não é coincidência, é planejamento. Um sistema que foi desenhado para você consumir sem pensar, parcelar sem entender e viver preso num ciclo onde a liberdade financeira vira um sonho distante. Desde pequeno, você aprendeu a trabalhar para ganhar dinheiro, mas ninguém te ensinou a fazer o dinheiro trabalhar para você. Nunca explicaram o que são juros compostos, como montar uma reserva de emergência, ou por que a educação financeira é mais importante que qualquer diploma. Enquanto isso, bancos te oferecem crédito como solução, o comércio te seduz com o leve agora, pague depois, e o tempo vai passando, sem que você perceba que está sendo comandado por aquilo que não controla. A verdade, por mais dura que pareça, é uma só. Quem não aprende a dominar o dinheiro acaba sendo escravo dele. Mas há uma virada possível e ela começa quando você entende que enriquecer não é só sobre quanto se ganha, é sobre o quanto se controla. A partir do momento em que você decide assumir as rédeas da sua vida financeira, tudo muda. Você começa a perceber para onde o dinheiro está escorrendo, identifica hábitos que te sabotam e faz escolhas com consciência, não por impulso. E aí, mesmo com uma renda modesta, você começa a respirar, planejar e, o mais importante, sonhar de novo. É como sair da escuridão e enxergar o jogo por trás do jogo, onde poucos ganham porque muitos estão distraídos. Se até hoje você acreditou que educação financeira não era para você, talvez este seja o sinal que estava esperando, porque quem muda a forma como lida com o dinheiro, muda a forma como vive. E você merece mais do que apenas sobreviver, você merece prosperar. Capítulo 1. O inimigo invisível, o dinheiro que escorre sem você ver. Antes de pensar em investir ou multiplicar o que você ganha, existe uma etapa silenciosa, mas decisiva, que quase ninguém menciona. Parar de desperdiçar o dinheiro que já entra no seu bolso. A verdade é que boa parte das pessoas sequer sabe quanto realmente gasta por mês. Parece pouco, mas um café por impulso, uma entrega de comida porque hoje eu mereço, um streaming que você nem usa mais e as parcelas do cartão que viraram um hábito somam mais do que se imagina. Quando você percebe, o salário mal chegou e já evaporou. E o problema não é o valor que você ganha, é o quanto você não enxerga. Porque, no fim das contas, não é a baixa renda que te impede de avançar. É a falta de clareza sobre onde seu dinheiro está indo, mês após mês, silenciosamente. Controle financeiro não é sobre viver com privações ou se tornar um especialista em planilhas. É sobre ter consciência e fazer escolhas melhores com o que já tem nas mãos. É entender que aquele financiamento acessível de um carro que custa 50 mil reais, parcelado em 60 vezes, na verdade vai te custar quase 80 mil reais. Enquanto isso, outra pessoa com o mesmo salário, que decidiu investir R$ 1.300 por mês com foco e disciplina, termina com mais de R$ 100 mil no mesmo período. Isso não é teoria, é a realidade de quem aprende a usar o dinheiro com inteligência. Por isso, o primeiro passo não é cortar tudo, é medir tudo, porque só se controla o que se conhece. E a partir do momento em que você passa a saber exatamente para onde cada centavo está indo, você deixa de ser refém das parcelas e começa de fato a construir sua liberdade. Você pode estar se pensando poucas pessoas que têm apenas um salário mínimo conseguem financiar um carro. Bom, estudos mostram que os assalariados correspondem a 65% dos financiamentos de carro populares no país, onde muitos são casados e ambos trabalham e dividem as despesas das seguintes formas: um salário para pagar o financiamento de carro, moto ou empréstimos e outro salário para pagar as despesas da casa, e com isso vai passando ano após ano, o carro vai perdendo o valor e a maioria tem apenas um passivo que tira mais dinheiro do seu bolso. Por isso, tenha cuidado com esses inimigos invisíveis que vêm através de ofertas e oportunidades. Capítulo 2. O mapa da liberdade. Começa com um papel e uma caneta. Tudo começa com uma atitude simples, mas poderosa. Pegar um papel e uma caneta, ou até mesmo abrir um app no celular, e encarar de frente a sua realidade financeira. Mas atenção, isso não é sobre sofrimento ou culpa por gastar, e sim sobre clareza, domínio e liberdade. O que muitos não percebem é que a maioria das decisões financeiras ruins acontecem no piloto automático, sem consciência do impacto. Por isso,
Listar o que você ganha e tudo o que você gasta é como acender a luz num quarto escuro. De repente, você começa a enxergar onde está tropeçando. A mágica acontece quando você para de ajustar o seu bolso ao seu estilo de vida e começa a ajustar o seu estilo de vida à sua realidade. Esse é o erro silencioso que mantém muita gente presa ao ciclo do endividamento. O aluguel está fixo, a conta de energia também, mas aquele delivery frequente, os aplicativos que você quase não usa e as parcelas do cartão acumuladas viram buracos por onde seu dinheiro escorre sem que você perceba. Não se trata de cortar tudo e viver na escassez, mas de questionar cada gasto. Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu realmente quero construir? Agora imagine, apenas uma assinatura de R$ 39,90 que você usa de vez em quando, se transformando em mais de R$ 7.000 em 10 anos, se redirecionada para um investimento com um rendimento médio de 1% ao mês. Parece pouco, mas é justamente aí que mora o segredo dos que enriquecem: consistência, clareza e visão de longo prazo. O controle financeiro consciente não é uma prisão, é a chave que destrava a porta da sua liberdade. E talvez tudo o que faltava para você começar essa virada era parar, anotar e enxergar com mais propósito cada centavo que passa pela sua vida. Capítulo 3. O verdadeiro rico é quem aprende a dizer não. Existe uma verdade que poucos enxergam, mas que os verdadeiramente ricos já aprenderam a viver na prática. Enriquecer não é sobre ganhar cada vez mais, e sim sobre parar de gastar com o que te afasta da liberdade. E nesse ponto, muitos brasileiros se sabotam sem perceber. A cada moto zero financiada com o 13º, a cada celular de última geração comprado em 12 vezes, ou aquela festa financiada só para impressionar vizinhos, se constrói uma prisão invisível chamada aparência. A vontade de parecer bem sufoca o estar bem de verdade. O sistema vende status como sucesso. E muita gente compra isso mesmo sem ter condições, só para não parecer que está ficando para trás. O resultado? Uma vida cheia de boletos, ansiedade e um vazio disfarçado de conquistas. E enquanto as vitrines seduzem, os juros crescem, os valores se perdem e o tempo passa. Aquele iPhone de R$ 7.000 que virou R$ 9.500 com juros, depois de 2 anos vale metade, mas levou embora sua chance de montar uma reserva, investir em algo seu ou até mudar de vida. Quem entende o poder de dizer não hoje, conquista o privilégio de dizer sim amanhã. Sim para a tranquilidade, sim para a independência, sim para uma vida onde as escolhas não dependem do limite do cartão. Riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre mentalidade. E quando você troca a pressa de impressionar pela calma de construir, a liberdade deixa de ser sonho e vira destino. Capítulo 4. O impacto real dos juros. A armadilha invisível. Você já sentiu que, por mais que trabalhe duro, o dinheiro simplesmente escapa das suas mãos? Muitas vezes o vilão não é o quanto você ganha, mas o quanto paga em silêncio. E esse inimigo tem nome: juros. Eles são como um vazamento invisível no seu bolso. Pequenos no começo, mas com o tempo viram um rombo que engole seus sonhos. Imagine financiar uma simples moto de R$ 5.000 e, sem perceber, acabar pagando quase R$ 7.800. Parece pouco. São quase R$ 3.000 a mais que evaporam. Dinheiro que poderia ser seu, multiplicando no lugar certo. É nesse detalhe que muitos se perdem. Acreditam estar progredindo, mas estão apenas alimentando um sistema que lucra com sua pressa e falta de planejamento. Agora pare e reflita. E se, ao invés de cair nessa armadilha, você usasse o mesmo valor da parcela, cerca de R$ 325, para investir mensalmente com disciplina? Em 2 anos, poderia ter mais de R$ 7.900 acumulados. A diferença? O dinheiro estaria trabalhando para você e não contra. O problema não está em parcelar, mas em fazer isso sem entender o preço real dessa escolha. O sistema incentiva o consumo rápido, o crédito fácil, a compra por impulso, porque assim ele ganha. Mas quem enxerga além do agora, quem domina suas finanças e pensa a longo prazo, vira o jogo. O controle financeiro é a chave que abre a porta entre a dívida eterna e a construção de um futuro sólido. E tudo começa com uma simples pergunta: você quer continuar pagando mais caro para realizar seus sonhos ou quer se tornar dono deles? Capítulo 5. A reserva de emergência. Seu escudo contra o imprevisto. Cuidar das finanças não é só anotar o que entra e o que sai, mas principalmente se preparar para o que ninguém espera e que cedo ou tarde acontece. Um pneu estoura no meio da semana, o filho adoece, o salário atrasa,
A empresa corta horas extras e, de repente, o mundo desaba. É nessas horas que muita gente se desespera e corre para o cartão de crédito, para o limite do cheque especial ou para aquele empréstimo que parece a salvação, mas vira uma prisão. A falta de uma reserva de emergência transforma pequenos imprevistos em grandes pesadelos financeiros. E não é exagero. Isso acontece todos os dias com milhões de pessoas que, mesmo se esforçando, vivem no limite por falta de preparo. Por isso, montar uma reserva de 3 a 6 meses do seu custo de vida é mais do que uma dica. É uma proteção emocional e financeira. Não importa se você ganha R$ 1.500, R$ 2.000 ou R$ 800. O mais importante é começar com o que tem. Guarde um pouco por mês, mesmo que pareça pouco, em um lugar seguro e fácil de acessar, como a poupança ou o Tesouro Selic. Com o tempo, essa reserva se torna um escudo invisível que impede você de cair em dívidas, de agir por desespero, de aceitar qualquer coisa por medo de faltar. E o mais poderoso, quando você tem esse colchão financeiro, você toma decisões com mais clareza, mais liberdade e muito menos ansiedade. É aí que o verdadeiro controle financeiro começa, não apenas nos números, mas na tranquilidade que ele traz para a sua vida. Capítulo 6. Pequenas mudanças, grandes resultados. O poder dos hábitos financeiros. Muitas pessoas acreditam que só conseguirão mudar de vida financeiramente quando acontecer algo grandioso, como uma promoção milagrosa ou um prêmio na loteria. Mas a verdade, dura e silenciosa, é que a transformação começa nas decisões pequenas que você toma todos os dias. É no momento em que escolhe levar marmita ao invés de comer fora, quando opta por caminhar ao invés de pegar um transporte, ou até quando deixa de comprar algo que você sabe que não precisa. Essas escolhas simples, feitas repetidamente, constroem o alicerce de uma vida financeira mais forte. O problema é que, por parecerem pequenas demais, muitos subestimam o impacto que elas podem ter ao longo do tempo. Pense comigo. Economizar R$ 5 por dia pode parecer insignificante. É menos do que um salgadinho ou um refrigerante. Mas ao final de 30 dias, são R$ 150. Em um ano, R$ 1.800. E se esse valor, ao invés de apenas guardado, for investido com inteligência e constância, o tempo se encarrega de multiplicar o que parecia pouco. Isso é o poder dos juros compostos em ação. A diferença entre quem enriquece aos poucos e quem vive sempre no limite não está no quanto ganha, mas no que faz com aquilo que tem. A constância, mesmo com pouco, tem mais força do que a velocidade sem direção. E o melhor de tudo é que você não precisa esperar o momento perfeito. Você só precisa começar. Viver com baixa renda em um sistema feito para incentivar o consumo sem controle é um desafio enorme. A maioria das pessoas está presa em um ciclo de dívidas, financiamentos, gastos invisíveis e escolhas impulsivas que só alimentam o sistema. O problema não está apenas no quanto se ganha, mas no quanto se desperdiça sem perceber. O controle financeiro é o primeiro passo para romper esse ciclo. Não é sobre cortar tudo e viver de forma miserável, mas sim sobre ter clareza, consciência e fazer escolhas que realmente levem você para mais perto dos seus objetivos, mesmo ganhando pouco. Entender onde o dinheiro está escorrendo é o início da transformação, e essa virada acontece quando você assume o controle. Uma simples planilha, um papel e uma caneta ou um app no celular podem ser o seu mapa para sair do sufoco e começar a caminhar rumo à liberdade financeira. Dizer não para o que afasta seus sonhos, evitar os juros que drenam seu bolso e construir uma reserva de emergência que te proteja dos imprevistos são atitudes de quem quer vencer o jogo de verdade. Riqueza não é só dinheiro, é ter paz, segurança e poder de escolha. E tudo isso começa com o poder de dominar o que você já tem, não com a ilusão de ganhar mais sem saber como usar. Se esse conteúdo fez sentido para você, agora é a hora de agir. Comece hoje mesmo a anotar seus gastos, reavaliar suas escolhas e construir seu plano de liberdade financeira. Não espere ganhar mais para começar. Comece para um dia poder ganhar mais com consciência e propósito. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dar esse primeiro passo. E lembra, quem controla o dinheiro, controla o próprio destino. Até o próximo vídeo, aqui é o Denilson e juntos vamos continuar crescendo.